Flávia Vale, ela é professora do MRT. Boa noite, companheiras, companheiros. Eu sou Flávia Vale, eu sou professora da Rede Pública em Minas Gerais e dirigente do MRT. E eu quero saudar todas e todos que estão aqui presentes nessa plenária, que a gente está debatendo as tarefas e a perspectiva do Polo Socialista Revolucionário. Eu presto também toda a solidariedade à população de Petrópolis frente a mais uma tragédia capitalista que a gente viu nessas últimas semanas e faço uma saudação à luta dos rodoviários do Maranhão, que chegou a ter decretada a prisão de seus dirigentes sindicais, o que é inadmissível e a gente precisa cercá-los de solidariedade, assim como os professores que estão em luta em vários estados no país, para a gente poder unir nossas forças em cada luta que surja para não deixar nenhuma luta isolada. Bem, a gente está num cenário internacional marcado pela crise econômica, pandemia, instabilidades, conflitos geopolíticos, como agora que a gente vê na situação da Ucrânia, em que é preciso rechaçar a beligerância dos Estados Unidos e da OTAN. Mas também precisamos, companheiros e companheiras, lutar pela imediata retirada das tropas russas e de toda a ingerência do nacionalismo reacionário do Putin, porque a gente sabe que a autonomia ucraniana só pode vir com a luta por uma Ucrânia independente, operária e socialista, que é o que levantamos em nossa contribuição programática ao Polo. A gente acredita que o Polo Socialista e Revolucionário tem que se posicionar dessa maneira e com independência de classe em questões internacionais que são cruciais como essa. Essas tensões internacionais também dão lugar a processo de luta de classes e tendências à polarização social. Além disso, na América Latina, depois de um ciclo de governos de direita e extrema-direita, a gente vê vitórias eleitorais de governos ditos progressistas, mas que não significa uma derrota efetiva da extrema-direita, para além das eleições e nem da agenda econômica contra os trabalhadores. São questões que nos ajudam a pensar o Brasil hoje. Frente a um combate que é decisivo contra esse governo ultra-reacionário do Bolsonaro e Mourão e a extrema-direita, com a sua submissão ainda maior ao imperialismo, a gente tem que ter claro duas coisas. A primeira é que esses setores vão seguir forte no país, independente do resultado eleitoral. A segunda, companheiros, é que é um grande erro aceitar que toda insatisfação e potencial de luta contra os reacionários, os ataques e a ampla miséria social que a gente vê no nosso país seja canalizada para as eleições na candidatura do Lula, que vem aliado com empresários e golpistas como Alckmin, alimentando a ilusão de que isso possa resolver os problemas estruturais do nosso país. Só a força da mobilização de trabalhadores junto às mulheres, jovens, negros, LGBTs e indígenas pode derrotar a extrema-direita. Essa batalha por uma política independente do PT é fundamental, porque o Lula ele se prepara para administrar a obra econômica do golpe institucional. Ele não vai revogar nenhum dos ataques, nenhuma das reformas, que é normalizar o regime político brasileiro com o grande peso dos militares, com o STF e o parlamento golpistas. A nossa luta por isso tem que ser contra Bolsonaro, Mourão e o conjunto das instituições desse regime, mas contra essa política de conciliação com a direita tradicional e os golpistas. O PSOL passa por uma enorme crise com a política da maioria de se diluir no lulismo, votou inclusive se integrar na coordenação de campanha do Lula e fazer uma federação com a Rede. A gente considera fundamental reagrupar os setores da vanguarda de esquerda revolucionária frente a essa situação. Por isso, a gente veio tendo várias iniciativas e estamos construindo o Polo, que tem que se firmar como uma grande alternativa de independência de classe, com um programa para que sejam os capitalistas a pagarem pela crise. A gente deve construir o Polo atuando junto com a CSP com lutas, nos processos de luta de classes, buscando uma unidade prática com outros setores da esquerda por fora do Polo, inclusive, apoiando fortemente cada luta que surge no país, exigindo que as grandes direções majoritárias, como a CUT e a CTB, convoquem planos de luta nacionalmente. Para que o Polo avance como uma alternativa, é preciso um combate frontal às burocracias sindicais, com políticas de exigência e denúncia e construindo no movimento operário correntes antiburocráticas em base à luta pela auto-organização. Para nós, são importantes os debates que estão se abrindo de programa no Polo e que esses venham a permitir a participação do Polo também nas eleições com um programa de independência de classe. Nesse sentido, nós do MRT, a gente toma como exemplo a Frente de Esquerda dos Trabalhadores na Argentina, que tem um programa comum unindo várias forças de esquerda revolucionária, defendendo a independência de classe e um governo de trabalhadores de ruptura com o capitalismo.
A nossa organização irmã na Argentina, o PTS, atua junto com outros setores da esquerda, sabendo trabalhar em comum, apesar das diferenças, conectando com a batalha por construir um partido revolucionário internacionalista, que é o desafio que nós do MRT também nos colocamos. Bem, companheiros e companheiras, essas são algumas das ideias que a gente propõe para o Polo Socialista e Revolucionário se fortalecer como alternativa na esquerda, e eu convido todas e todos a ler também a nossa contribuição do MRT e esse debate programático na plataforma virtual do Polo. Obrigada.